Saudações, queridos, com a graça e a paz de Deus no grato e doce amor de Jesus Cristo. O tema é: quanto custa, qual o preço de pregar o Evangelho? Mas Jesus já não pagou o preço completo da nossa dívida? Sim. A dívida que Jesus pagou era exatamente aquela que nós contraímos em Adão. Agora, meu caro, qual o valor, o preço e a dor que nós viveremos para defender o Evangelho em sua pureza e genuidade? Para nosso caro amigo e irmão Ricardo, ancião, recém-ordenado na congregação cristã, ocupando presença na comunhão Alphaville, custou a sua liberdade. Esse evangelho pregado nas igrejas e nos púlpitos, que tem uma máscara de amor e misericórdia, mas que negam a sua eficiência, ele tem grande aceitação nos corações cobiçosos, avarentos, que amam a si mesmos e que vão em suas igrejas ouvir mensagens que acalentem os seus corações e amassageiem os seus egos e promovam uma expectativa, porque não há esperança, de que a vida futura terá soluções miraculosas de um Deus provedor que existe para realizar os sonhos. Bom, tem histórias também de Aladim, o gênio da lâmpada, que tem esse mesmo aspecto. Tem história de Satanás no Evangelho, onde, deslocando Jesus no pináculo do templo, ele disse: se prostrado me adorares, tudo isto te darei, ofertando a glória deste mundo. E as igrejas abarrotam de pessoas, e nós tínhamos uma esperança, digo nós, para vocês. Eu deixei de ter essa esperança há algum tempo, já faz algum tempo. Posso dizer para você que há alguns anos eu não tenho nenhuma esperança que o ministério da congregação vai ter uma mudança de pensamento aonde eles defendam o conhecimento bíblico, o entendimento e a compreensão do evangelho genuíno, que não fique restrito ao seu governo e ao seu domínio. Quando o cristianismo ganhou corpo na igreja primitiva, e Grécia e Roma detinham o poder religioso até certo ponto, e a Roma detinha também o poder político, estrategicamente pensado, eles perceberam que combater o evangelho era impossível. O cristianismo não morria por práticas naturais e perseguição. Ao contrário, quanto mais perseguido, mais ele crescia. Então, uma estratégia se formou, que era tomar o poder religioso. Ele já havia ocorrido, essa ideia já existia antes, no período interbíblico, quando há aproximadamente 400 anos de silêncio, que é aquele período entre o final do livro do Antigo Testamento e o início do começo do Novo Testamento. O que cresceu na ausência de Deus e na presença do seu Espírito foi a religião. A religião cresceu com os fariseus. Quando o cristianismo ganha corpo, de fato, e a igreja tem uma proposta totalmente diferente da de hoje, vive em essência o evangelho, mesmo com os problemas, mas a essência ainda é preservada. E Paulo e os apóstolos, eles combatem e criticam e apontam. Até as pessoas ficam enfurecidas, com os críticos, os defensores apaixonados, alienados e religiosos, cegos, amantes da cegueira. Eles odeiam quem critica de alguma forma. Tem alguns defensores agora da placa que eles não defendem o evangelho. Eles recortam algumas partes bíblicas para defender o equívoco teológico da instituição. E fazem aí os seus vídeos: vou responder fulano, vou dar a retórica para ciclano. Mas não aguentariam 10 minutos de debate com a Bíblia aberta e trabalhando o evangelho genuíno. Ficaria desmascarado o seu farisaísmo velado e a sua máscara religiosa. Porém, no meio religioso, ele cresce abundantemente essa mensagem e esse espaço. Então, voltando na linha de raciocínio, o farisaísmo, que era a religiosidade, a mesma que, se você ler lá em 28 de Mateus, você vai ver logo no comecinho quem é que decidiu pela morte de Jesus Cristo. Não foi a multidão, não foi os bandidos, não foram os criminosos e também não foram os romanos. Quem tomar essa decisão é os líderes religiosos e fariseus e sacerdotes do templo, que decidem pela morte de Jesus. Bom, a religião é anticristã. A religião, ela atua contra o cristianismo e não a favor dele. Aonde mais Satanás investe é nas paredes das igrejas e no sistema religioso, aonde você para de defender o evangelho e começa a viver em cultuar a instituição, os dogmas, os usos e a bandeira ou a placa que ela defende. E aí você começa a, dentro desse sistema, entender que agora eu estou no lugar certo. Jesus não é um lugar, Jesus é o caminho. Mas vamos lá. Então Roma não estava conseguindo, com todas as investidas, até algo bem interessante, quando nos anfiteatros, um coliseu da vida, ou outro anfiteatro de cidades gregas e romanas, que eles transformavam em um espetáculo a morte de famílias ou de igrejas inteiras para um público, uma plateia sedenta por sangue e desgraça alheia, ficavam ali fomentados
e todos incendiando seus corações para ver as famílias serem destruídas por fogo, por espada, por esfolamento vivo ou por feras, bestas feras famintas, as igrejas decidiam glorificar e agradecer a Deus pela escolha de Cristo, pela gratidão da fé, pela revelação da graça, pelo poder do Evangelho ter transformado eles em novas criaturas, e eles já não mais amavam essas vidas. E o final da morte de algumas igrejas evangelizou a plateia toda que assistia à morte por ver que cristãos, ao invés de chorar a morte, glorificavam e ansiosos queriam partir para ver a face do seu mestre. E o evangelismo se propagava, mesmo sem nenhuma pregação. Então Roma entendeu que teria que destruir de outra forma, que era subvertendo o poder eclesiástico, tornando ela a detentora da palavra e a controladora da verdade. A verdade relativa, a pseudo-verdade religiosa. E aí é que nós recebemos hoje igrejas romanizadas que vertem deste movimento. E aí nós temos hoje uma instituição centenária, com milhares ou milhões de membros, e você vai ver religiosos atordoados ou entorpecidos pela sua ignorância, achando que pelo número de cristãos e membros, isso é um indicador de que Deus está ali, porque se cresceu, é porque Deus está. Agora, vi de Jesus, mas uma multidão andava com ele, atrás de quê? Atrás de quê, queridos? Mostra para o religioso do teu amigo, só que esse vídeo aí, em um monte de grupo que tem um monte de CCBano, que defende com unhas e dentes a igreja, não o seu irmão. Seu irmão só é seu irmão se fizer parte do mesmo sistema. No momento que ele questiona o sistema, ele não é mais irmão, é rebelde. Agora eu tenho contra você ira, ódio, rancor, ressentimento. Eu desejo que você passe por situações difíceis e que você amargue uma derrota, uma provação. Tem pessoas que amaldiçoam a minha vida. Vocês não têm noção dos comentários que acontecem lá no Instagram. Se você não me segue lá, segue lá. Você não tem noção, solta um vídeo, o quanto de ódio é destilado por essas pessoas que se dizem cristãs. Inclusive esses dias entrou uma pessoa no meu direct e falou: olha, me saudou com a paz de Deus. Na verdade, ele falou: sou o teu irmão na fé, daí frequento a igreja batista. Os seus vídeos chegam para mim, eu comecei a te seguir, comecei a dar uma olhada e olhei os comentários dos irmãos da CCB, estou horrorizado. Isso que eles expõem e manifestam, eles se dizem cristãos? Eu falei: infelizmente é assim que eles se comportam. E eles disseram: cara, você me perdoa, por isso que nós consideramos a congregação uma seita, porque uma seita produz isto. Uma igreja cristã produz cristãos que se relacionam afetuosamente e não odiosamente. Então, pelo fruto você conhece a árvore. Não é pelo que você diz ser, é pelo quem você é quando você é contrariado e pressionado. Então a Roma subverte o poder religioso e deturpa a mensagem, travestindo ela de um formato em que eles gostariam que fosse para ter um controle. Então a igreja romana, em um tempo, séculos atrás, ela subverteu da população o direito a ter a Bíblia, porque a Bíblia vai conscientizando e banhando a sua mente na verdade, e vai tirando a alienação e tirando as escamas dos olhos e os tampões dos ouvidos. E alguns tira também a mordaça da boca, que é o caso então do irmão Ricardo e alguns outros que decidem por pregar o Evangelho. Ricardo começou a pregar o Evangelho aqui no Alphaville e em outras igrejas. Quando ele foi separado pelo ministério de ancião, a ala dos irmãos biblistas que gostariam que o esclarecimento da verdade chegasse a todos e que a alienação religiosa, o berçário gospel da congregação, as pessoas começassem a serem elucidadas pelo anúncio da palavra. E aí apareceu mais um ancião que começou também minimamente a pregar. Conheço ele pessoalmente, mas não se expõe tanto porque não sei o motivo, tá? Aí mais um outro lá da Baixada começou a aparecer, mas logo a mensagem dele voltou a ser ajustada. Tínhamos esperança de um irmão que veio lá de Minas Gerais, de BH, e apareceu então na presidência e começou a pregar umas mensagens mais centradas em Cristo. Mas depois que realmente entrou para a presidência, a mensagem foi ajustada a um molde novo. Vocês que são biblistas, que são cristãos, que entendem a diferença de uma falsa mensagem que fala de Jesus do começo ao fim, mas é falsa, porque a falsificação se parece muito com a verdadeira. O sucesso de um falsificador está exatamente na capacidade que ele tem de falsificar e transformar a sua criação em uma réplica semi-idêntica ou idêntica àquilo que se parece verdade. Satanás nunca chegou vestido de mentira, de ódio, de rancor. Muito pelo contrário, ele chegou sempre com amorosidade, amistosidade, bondade, gentilezas, preocupado com a fome de Jesus, transforma a pedra em pão. Tá certo ou não? Então ele veio ali utilizando de versículos bíblicos inseridos em um contexto diabólico, mas com uma máscara bela de pacificidade, amorosidade, de gentilezas. Veja Pedro preocupado com Jesus ser crucificado, e Jesus olhou para ele e identificou qual era o espírito e disse: para trás de mim, Satanás. Satanás nunca se vestiu de ódio, queridos. Ele se veste de santidade.
Ele se disfarça de anjo de luz, não de demônio de cauda e tridente, vermelho e chifrudo. Muito pelo contrário, ele vai se apresentar como um anjo leve e suave, preocupado com as tuas necessidades. Exatamente, Satanás é o maior provedor das nossas necessidades humanas, porque nessa hora nós geramos um fidelismo, porque é aquilo que nós olhamos, poxa, eu fui assistido, eu fui atendido, alguém está preocupado com os meus desejos, com as minhas necessidades. É exatamente com isso que ele se preocupa. Jesus, Deus, nunca se preocupou com as nossas necessidades, porque elas dizem exatamente quem somos, caídos em Adão, mortos no pecado. As nossas necessidades são antagônicas à vontade de Deus. Por isso o Evangelho não é conforto, o Evangelho é confronto. E se você congrega em uma igreja que é confortada o tempo todo, mas está escrito do Consolador. Se você lesse Bíblia de verdade, estudasse um pouco, entendesse sobre traduções, entenderia que nós sofremos uma grande perda do original até onde nós estamos. Só do latim, só do grego para o latim, da Septuaginta para a Vulgata, nós perdemos muito contexto. Tem algumas inserções, as vírgulas, os colchetes de Jerônimo. Tem muita coisa que você deveria saber sobre Bíblia. Posso te dar um exemplo, uma palavra grega que é traduzida para o português, para ministro, que está lá em 1 Coríntios capítulo 4. Se você voltar para o grego, está rui peretes. Aquilo que nós olhamos como ministro, que é alguém que está lá em cima, alguém de autoridade, de poder, de autonomia, de status. Na verdade, Paulo estava usando a palavra rui peretes, que era o remador de galé. Ou seja, é o remador, é aquele que vai no fundo do porão de um navio que não tem vela, e ele dá a sua vida remando ali. Ele acaba com os seus braços remando e entrega a sua vida para que o barco atravesse. Paulo falou, os homens têm que nos ver assim, mas agora a Bíblia chega para você como ministro, e a referência que você tem de ministro é que a pessoa tem autoridade e poder, e que ela manda e desmanda. Nunca foi assim. Então, estudar a Bíblia seria bom demais se você fizesse. A ignorância, ela é removida no conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do quê? Da ignorância, que é o reino de Satanás. Ele reina. O trono dele está bem no centro da ignorância da tua cabeça e dos teus olhos cegos. Ele habita entronizado aí. Toda vez que você acende a luz da palavra, você diminui o tamanho do seu reino até extingui-lo. Agora, a igreja quer isso? Não, a igreja não quer. Porque a igreja quer ser assistencializada e atendida pela sua demanda. Eu conheço irmãos que vivem enfiados em orações 24 horas. Por quê? Porque eles querem os seus interesses contemplados, seus planos realizados, seus alvos atingidos. Então eles viajam e oram o tempo todo para ver profecias e congrega buscando aquele pão individual para saciar a sua fome e demanda. Se sentem crentes, se sentem cristãos. Eles vivem uma breve e transitória dispensação. Ricardo decidiu lançar um livro, Grandíssimo Pecado dentro da congregação. Um pecado que alguns outros irmãos cometeram estando no ministério de ancião, um deles na presidência. O Luiz Carlos Euclides, ele tem um livro, inclusive eu tenho um livro aqui no meu computador, em PDF. Esse livro é um livro teológico. Mas para ele não teve nenhum problema e não terá, pelo que eu estou entendendo. Porque não é o que você faz, não é o que se faz, é quem faz. Não é o que, é quem. Então, 2 pesos e 2 medidas. Injustiça em cima de injustiça. Fizeram um conluio e alguns irmãos decidiram por não faz mais parte do ministério. Por quê? Em um outro momento ele foi chamado, Ricardo foi chamado, e disseram para ele que ele não mais lançasse livros, porque isso já estava lançado, e que ele removesse, apagasse o seu perfil no Instagram. E ele decidiu não fazer. E comunicou aos irmãos, não vou desligar, não vou apagar o perfil, e lançarei mais livros. Esse é o primeiro, virão mais após esse. Olharam isso como insubordinação intolerável e intragável. E aí começou a articulação de um plano, aonde destituíram o servo de Deus. Quem é que de fato perde com isso? A irmandade que estavam sendo despertas pelo anúncio do evangelho centrado em Cristo, e não antropocêntrico, cuidando das dores. O irmão veio dizer para mim no Instagram, como você pode dizer que o que é pregado na igreja, na congregação, não é cristocêntrico? Lá está escrito em nome do Senhor Jesus, abre em nome do Senhor Jesus, encerra em nome do Senhor Jesus. Sim, a abertura em nome do Senhor Jesus, encerramento também, está escrito lá, mas o culto não, o culto é para a igreja, é sobre a dor da igreja, a guerra da igreja, o que a igreja busca, os sinais que a igreja precisa, a cura que a igreja precisa, é sobre a tua guerra, a tua dificuldade, sobre os teus planos, sobre os seus sonhos, sobre aonde Deus vai te enviar, sobre o que Deus vai fazer por você, sobre o que você veio buscar. Ou seja, de que adiantou abrir e encerrar o nome dele? E ter o nome dele estampado lá? Se a coisa toda mesmo não acontece para ele, acontece para o homem. E ficaram ofendidos. Se vocês vierem no meu Instagram, vocês não têm ideia do movimento que tem lá. O tanto de gente indignada que aparece. Amaldiçoando até a minha 5ª geração. Tem uma irmã que falou, você é o próprio Satanás. Você é o próprio Satanás. Eu me senti lisonjeado.
lisonjeado, poxa vida, encheu meu coração de alegria, porque eu sei as motivações pelas quais eu prego o evangelho nas redes sociais. O meu canal não é monetizado, o Instagram não me dá um centavo. O meu trabalho é como terapeuta hoje. Sou psicanalista, sou analista de perfil comportamental, sou mentor, trabalho diretamente com neurociências, desenvolvimento humano. Tem clientes meus que vieram com depressão crônica profunda, com várias marcas no punho, e saíram na outra ponta fazendo o desmame dos remédios com o seu psiquiatra, e até hoje entram em contato comigo para alguma revisão, para alguma orientação, e não precisam mais da medicação. Nossa, Edu, agora você é um curandeiro. Não, querido, é profissão. Mas essa minha profissão, ela é atacada odiosamente por pseudos cristãos da CCB que odeiam-me pelo meu posicionamento ao contrário àquilo que eles acreditam. Então, aí, todo xingamento é justificado assim, como a destituição do nosso caríssimo irmão Ricardo é justificado por irmãos que deveriam pregar o amor, que vivem vomitando santidade nos púlpitos e ensinando com um poder e um domínio sobre o que dizem. Mas, queridos, eu gostaria de dizer para vocês mais alguma coisa. Em alguns momentos, quando saem os tópicos de ensinamento, alguns irmãos de grupos, e conhecidos meus e outros que não são, comemoram, vibram, porque olha o que está no estatuto, olha o que está nos tópicos. A congregação está mudando sim, agora ela é uma igreja bíblica, está crendo, né? Está voltando, mas a igreja, congregação do papel é uma, da realidade na prática é outra. Uma não tem nada a ver com a outra, em absoluto. Eles odeiam quem estuda a Bíblia, porque a Bíblia, assim como a igreja católica em algum momento, detém o monopólio do conhecimento bíblico para que a ignorância da massa da membresia seja manipulada pelos direcionamentos que eles decidirem. Assim eles exercem controle absoluto e total de um povo que luta não pela verdade, mas pela instituição ou pela certeza emprestada que receberam da instituição. Então eles não amam mais os seus irmãos. O amor deles é triangulado, o pseudo-amor é triangulado. Eles amam aqueles que estão ligados a eles pela instituição. Desligou, não faz mais parte. Então, em última conversa, ficou muito claro com alguns amigos que poderia haver uma revisão do caso. Mas o Ricardo disse pessoalmente que não tem mais interesse. E que ele estaria se desligando do ministério e seguindo a sua vida de forma pacífica, sem o enfrentamento dessa guerra. Seguindo então, talvez, né? Não posso dizer por ele, tá? Eu não digo nada por ele. Estou dizendo daquilo que eu ouvi, que ele realmente ia fazer mais livros. O devocional dele está aqui, ó, queridos. Está aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Está aqui, quem não conhece o devocional é esse. Tá? Esse devocional eu deixo aqui do lado. Aqui é meu escritório, meu ambiente de trabalho. Eu deixo aqui todo dia. Leio o devocional, acho lindo, inspirador, cristocêntrico, e eu recomendo vocês que comprem esse devocional. Inclusive, que fique muito claro para você que acha que eu estou ganhando dinheiro no YouTube, como faz sentido a motivação, né, das pessoas que tentam me avaliar. Eles insistem em me avaliar. Você é um frustrado? Só pode. Queria ministério, não conseguiu, agora saiu falando mal da instituição. A alienação religiosa parece que ela vai tolhindo a capacidade cognitiva e o senso crítico. Porque a única forma de explicar para eles o meu posicionamento é: ele se frustrou ou está ganhando dinheiro. Canal desmonetizado, Instagram não ganha um centavo. Ministério, eu quis ministério quando eu era bem novinho de crente. Bem novinho eu queria, bem no começo. Eu sonhava com isso porque eu também era um religioso alienado. Também era, também fui. Não tenho vergonha de dizer. Porque quem eu fui no passado não define quem eu sou hoje. O ser humano, ele tem essa bênção de Deus de evoluir, crescer. A própria Bíblia diz para nós não nos conformarmos e para nós crescermos na constante renovação da mente. E também para nós não ficarmos presos aos primeiros rudimentos. Rudimentação primária, ela é transitória e o homem deve viver a sua evolução. Ricardo então não faz mais parte do conselho, não faz mais parte do ministério, não faz mais parte diretamente da instituição como um membro do ministério. Se ele vai continuar seguindo nos bancos da igreja, ótimo. Se ele não vai, não é sobre isso. Eu vim dizer para vocês qual é a declaração final da instituição. Aqui nós não aceitamos Bíblia, teologia, estudo das escrituras. Essa é a posição oficial, não aquelas que eles colocam bonitinho lá nos tópicos de ensinamento, para fazer um movimento político e populista para atender a demanda de uma ala, acalentando um pouquinho o coração dela. Isso é um movimento político. Políticos fazem isso. Fala desse tópico porque assim o setor tal, a ala tal, desinflama. Fala de tal coisa que você ganha apoio do setor tal. Então assim, a política está enraizada e a disputa pelo poder é totalmente descarada. E irmãos que ocupam o ministério
fizeram dossiê, printaram, buscaram, irmãos que estão no ministério de ancião, tá? Buscaram nas redes sociais e enquadraram o Ricardo em um único artigo, que está lá no artigo do estatuto, que o ancião não pode ter, o irmão do ministério não pode ter manifestação na rede social, não pode ter livro teológico. E o próprio que destituiu ele tem livro teológico. É a hipocrisia que se fala, né? De novo, não é o que você faz, é quem faz. Gratidão a vocês que me dão audiência e assistiram esse vídeo até agora. Joguem nos grupos aí. E se você quiser estudar a Bíblia comigo, clica no link abaixo, vou deixar um link aqui abaixo. Nós temos um curso maravilhoso, GPS Bíblico. Todos os participantes, que são mais de 200 já, todos eles dizem: Edu, eu não vivi nada semelhante em nenhum outro curso. Nenhum outro curso eu tive tanto choque com o Evangelho como eu estou tendo dentro do GPS Bíblico. Quer fazer parte dessa comunidade? Viver diariamente a essência do Evangelho? De fato ter conhecimento profundo daquilo que é Evangelho, sua natureza, seus princípios e como aplicá-lo na vida real, e o que de fato representa ser um cristão, diferentemente de tudo aquilo que as igrejas pregam? Vem conosco, clica aqui abaixo no meu link e venha fazer parte. Gratidão a vocês, saudações e até o próximo vídeo.